Estamos começando mais um episódio do podcast Boca Viva, um podcast em que a gente fala sobre tudo que você não aprendeu na faculdade. Meu nome é Aline Pimentel, eu sou host e sócia desse podcast e você pode me seguir nas redes sociais, @doutora Aline Pimentel, com mais um L no final. E aqui, doutora, do meu lado, tirando onda da minha cara como sempre. Doutora Gabriela Madeira, vocês também conseguem me encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram, @doutora.gabrielamadeira. Você que está assistindo a gente agora, entra nesse episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder receber as notificações dos próximos episódios. Lembrando que os nossos episódios saem quinzenalmente, quartas-feiras, de 15 em 15 dias. A gente quer muito que vocês digam aí o que é que vocês estão achando dos episódios, então deixem os comentários nesse episódio e nos outros. Vocês também podem fazer isso no nosso grupo seleto de WhatsApp, no qual tem outras pessoas que estão lá, de outras profissões, não só dentista. E vocês conseguem entrar nesse WhatsApp para ajudar a gente a montar os próximos episódios, contribuir com algum tema, contribuir com algum convidado. Ele deve estar aparecendo agora em forma de QR Code aí na sua tela. E para quem está escutando a gente no Spotify, está na descrição do vídeo. Bom, o episódio de hoje, você que está vendo ou escutando a gente, já teve assim algum conflito que você passou dentro do seu trabalho? Ou com alguém da sua equipe, ou com seu chefe, ou com você sendo chefe, alguém assim... Já teve aquela situação que você precisou utilizar uma estratégia para poder passar por esse conflito? Quem olha assim, eu e a Aline aqui, né, vê a gente rindo, conversando, nem acredita que por trás das câmeras rola uma lutinha de vez em quando, né, Aline? Principalmente com o produtor, né? É óbvio que isso acontece, afinal, nós somos pessoas, temos personalidades diferentes, temos características diferentes, e sim, isso realmente pode acontecer. Mas a forma que a gente lidar com isso é que faz com que o nosso negócio dê certo. O que a gente tem hoje, menina? Primeiro, eu quero começar esse episódio com a frase de Simon Sinek, que diz que 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, é por isso que a gente resolveu trazer hoje o tema Relações Interpessoais no Trabalho e Liderança. Né, Gabi? Excelente. E aí, eu quero dizer para vocês que numa empresa, num negócio, num consultório também, aqueles conflitos que a gente tem ali no dia a dia, a gente saber manejar eles é o que vai dizer se a gente vai ter sucesso ou fracasso. Que eu diga eu, que trabalho com Gabi, mas também trabalho com a minha mãe, viu, minha gente? Nem sempre é fácil, não. A gente passa o tempo todo no trabalho, né, Gabi? Assim, a maior parte do nosso dia a gente passa no trabalho. Então, a gente acaba construindo laços ali, fazendo amigos, mas a gente precisa saber manejar tudo isso. Interessante que no nosso curso de odontologia, ninguém nunca avisou pra gente que a gente ia ter que lidar com pessoas. A gente sabe que vai ter que lidar com os pacientes e que precisa aprender as técnicas para resolver os problemas dos pacientes, mas ninguém nunca disse pra gente que no nosso consultório iam ter 3 pessoas, 4 pessoas e que a gente ia precisar aprender a lidar com essas pessoas. A liderar aquela equipe, né, Gabi? Querendo ou não, é uma equipe de trabalho. Sim. Né? Para vocês terem algumas noções do episódio de hoje, o porquê da importância desse tema, eu trouxe alguns dados. Segundo a Harvard Business Review, tá achando meu inglês aqui, mais da metade das equipes no mundo não se sente respeitada. 58% das pessoas dizem que confiam mais em estranhos do que no próprio chefe. Segundo uma pesquisa da Michael Page, de 2019, 8 em cada 10 pessoas que se demitem fazem isso simplesmente porque não aguentam mais os seus gestores. 15% das pessoas estão realmente engajadas com o seu trabalho, o que quer dizer que 85% não está. Enquanto isso, apenas 30% dos líderes estão plenamente preparados para a sua função. Ou seja, as pessoas acabam deixando as suas empresas não pelos seus trabalhos, mas sim por conta dos seus chefes. Eita, que a gente jogou uma bomba Foi pesado. A convidada de hoje, hein? Para conversar com a gente sobre esse tema hoje, a gente trouxe a convidada Bianca Barreto. Eu vou ler para vocês aqui a mini bio dela.
Bianca é contadora de formação com pós-graduação em Finanças Corporativas pela Universidade de Pernambuco e Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Casada há 24 anos com Luciano Barreto, professor e odontólogo e endodontista, diga-se de passagem, a melhor área da odontologia. Só que não. Mãe de João Pedro, 22 anos, e João Rafael, de 13 anos. E o que ela mais ama na vida é estar com eles e vê-los bem. Ama viajar, curtir boas farras, estar se conectando com pessoas e poder ajudá-las. É executiva do Grupo Rio Ave, atualmente responsável pela área de gente e gestão. Sua paixão é trabalhar com gente, negociar, tratar conflitos, cuidar do patrimônio, mitigar os riscos, mediar a comunicação, colaborar com a divulgação da cultura empresarial e acompanhar o desenvolvimento, bem-estar e crescimento das pessoas. Ou seja, a pessoa perfeita para esse episódio de hoje. Bianca, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa, com essa bio aí, eu fiquei... tinha até esquecido que eu tinha passado esse briefing. E primeiro agradecer aí o convite de vocês, está sendo um prazer enorme. É uma experiência inovadora para mim, porque eu não tenho experiência com podcast. Tive uma experiência na empresa recentemente, mas nada tão profissional quanto isso que tem me fazendo passar, né? Então, eu estou bem feliz com esse desafio, porque eu sou movida a desafios, inclusive, né? E aí, deixa eu trazer um pouquinho mais de detalhes sobre quem é Bianca, desde que saiu lá da casa dos pais até hoje. Eu tenho 48 anos, né? Vou fazer 48 anos no final do ano. E a minha vida sempre foi movida a desafios desde quando, aos 5 anos, meus pais se separaram. E aí a gente tinha uma vida com desafios, né? De 2 adolescentes que tiveram a primeira filha com 18 anos. Minha mãe tinha 18 anos quando ela me teve. E aí ela se separou muito cedo do meu pai, né? E ela, com 3 filhas, mulheres, foi mãe solo. E aí eu digo que a minha vida foi uma vida maravilhosa para a condição que a minha mãe teve, né? E a gente, ao longo da minha jornada de vida, o primeiro impacto que eu tive foi de precisar ir buscar e desistir de um sonho para poder conseguir performar enquanto pessoa, enquanto colaboradora dentro da minha casa, que aos 15 anos minha mãe estava desempregada e a gente precisava botar mais dinheiro em casa de alguma forma. Eu me sentia responsável e ofereci para ela a ajuda de, mãe, vamos. Minha mãe foi vender caldinho na praia, foi chamado Caldinho da Mamãe, e foi minha primeira experiência laboral, né, digamos assim. E ali foi quando eu comecei, inclusive, com esse contato com gente, assim, a atender pessoas, a me colocar à disposição das pessoas. E foi uma experiência fantástica e foi o que me levou a mudar um pouquinho o meu sonho inicial, que era ser arquiteta, inclusive. Quando eu era pequena, eu dizia para todo mundo que eu ia ser arquiteta. Eu sempre fui muito boa de matemática, de raciocínio lógico, e eu queria ser arquiteta. Mas aí esse sonho foi meio que atrapalhado, digamos assim, ou redirecionado, não digo que atrapalhado, para essa oportunidade que eu fui atrás de precisar fazer um estágio para poder botar dinheiro em casa. Nesse momento, a gente... eu tive minha primeira experiência aos 16 anos com um estágio, fui fazer um curso técnico de administração, e aí eu saía de Rio Doce e ia para fazer lá meu estágio, depois eu ia para a escola de tarde. Acho que comecei a achar pouco, já quis logo botar um outro estágio na esteira, e foi quando eu entrei no DR, foi minha primeira experiência com pessoas, que foi o atendimento lá de aposentados e pensionistas, e eu achei... Foi muito importante essa experiência para mim, porque foi quando eu comecei a me descobrir do que eu ia ser profissionalmente. Se apaixonou por pessoas ali. Me apaixonei por pessoas ali, por pessoas que tinham várias necessidades totalmente diferentes, né? Assim, tinham dificuldade de falar, de conseguir de ser atendidas, de ser ouvidas, e aí foi bem bacana essa experiência. E aí, depois disso, eu passei por outras 2 empresas, foi quando eu cheguei na Rio Ave, aos 23 anos,
Eu me lembro que o grande desafio era trabalhar com o então presidente da empresa, que já era um senhor de idade à época, uma empresa familiar, né, a Rio Ave, e naquele momento o desafio era sair do emprego que eu tinha. Naquela época não era isso, né? Hoje em dia todo mundo sai de emprego, né? Facilmente. Antigamente a gente tinha que, tem um emprego, segura aí, vai lá, faz carreira. E eu tenho minha família, minha tia, minha mãe, elas são pessoas de fazer carreira dentro da empresa. E aí eu me espelhava nelas e queria aquilo para mim. E foi quando começou a minha relação lá com a Rio Ave e eu digo que a Rio Ave meio que me preparou para eu estar hoje na função que eu estou. E passei, de fato, por muita coisa. Tem muita história aí pra gente conversar hoje. Então, entrasse lá como assistente, foi isso? Assistente administrativa. Me lembro que na entrevista eu estava querendo um salário X e ele disse, aqui você não consegue o salário X. Não, vou mostrar para você que eu mereço esse salário X e tal. Arrasou. E aí, foi o primeiro enfrentamento, digamos assim. E aí, eu me lembro que eu tratei com o Álvaro, que é o filho de seu Alberto. E Álvaro trouxe aí um receio, que ele disse, olha, eu só tenho um receio. Você está empregada hoje, você vai sair de uma coisa que você está segura, para você vir para aqui, você vai ter que lidar com meu pai, que meu pai já é uma pessoa de idade e tal. Eu digo, Álvaro, se não fosse para ter essa experiência, eu não estaria aqui. Então, vamos embora e deixa com teu pai eu me entendo. Vamos enfrentar, né? E aí foi toda a relação lá com eles e com o seu Alberto, que foi uma pessoa bem mais velha, né, na época, e sendo o provedor português. Então, foi um dos desafios bacanas. Mas o desafio é o que move a gente, né, Bianca? Exatamente. E aí, então, assim, a gente vê que você veio, assim, de uma vida que você teve que batalhar para chegar onde você está hoje, né? Sim, com certeza. Teve muitos conflitos entre as pessoas para poder dar certo. Para dar certo. E aí, nessa tua jornada, assim, onde foi que tu percebeu que cuidar dessas relações interpessoais no trabalho é importante? E como foi que tu percebeu que tu tinha o tino para isso, assim, que tu tinha o jeito para lidar com isso? Acho que lá no estágio, no DR, quando aquelas pessoas que vinham lá, às vezes eles nem conseguiam se comunicar direito, eles não sabiam o que eles queriam, eles sabiam o que eles queriam, mas não sabiam dizer como é que eles queriam. Então eu precisava fazer toda uma estratégia de comunicação, e nem sabia que eu estava fazendo aquilo, né? Porque lá naquela época eu não tinha nenhum tipo de estudo, de técnica para isso, era meio que feeling mesmo, era aquela coisa que eu sempre fui aqui, gosta de ajudar, em casa, eu assumia a casa para poder minha mãe trabalhar, eu cuidava das minhas irmãs e minha mãe teve uma filha quando eu já tinha 14 anos. E eu meio que cuidei da minha irmã. Então, eu sempre fui aquela cuidadora, né? Uhum. E aí, eu acho que isso é uma das características que facilitaram para mim, naturalmente, a conseguir lidar com isso, com essa coisa da comunicação. Porque os conflitos, elas nascem da falta de comunicação ou de algum problema de comunicação, né? Ou você não está conseguindo passar direito, ou você não está conseguindo ouvir direito. E aí, essa experiência lá foi uma experiência que eu tenho certeza que me deu a base para que eu conseguisse passar por diversas outras experiências que eu tive aí ao longo dessa jornada, principalmente na Rio Ave, que é onde eu aí já subi um pouco a régua, né? Porque eu já comecei a lidar, além de com os funcionários internamente, que eu não entrei sendo líder, né? Eu entrei sendo um assistente, sendo colega lá de todo mundo, e a figura de liderança era tida muito pelos familiares, né? Pelos filhos de seu Alberto e pelo próprio seu Alberto. Mas aí, naturalmente, eu ia tomando a frente das coisas, eu não tinha medo de enfrentar as coisas que me traziam, e a coisa foi acontecendo. Mas o start mesmo, assim, eu acho que foi lá atrás, na minha experiência com os aposentados e pensionistas lá do DR. O papel do líder, de certa forma, é difícil, né? Porque ele precisa sempre intermediar aquele conflito, ter algumas estratégias para resolver os conflitos, para fazer com que as pessoas consigam se entender no ambiente de trabalho. E tirar o melhor daquelas pessoas para a empresa também, né? Afinal das contas, é isso que a gente busca. Na utopia, que assim, eu acredito que seja utopia,
Seria muito bom que todo mundo entendesse que os feedbacks são positivos, que as críticas podem ser bem-vindas, que a comunicação, como você falou, da forma certa, do jeito certo, lá e cá, ela consegue ser eficiente para a empresa. O ideal seria que todo mundo entendesse isso, né? Mas nem sempre é assim. E aí eu fico sempre pensando no líder, assim, como é que o líder consegue pensar nas estratégias possíveis para conseguir abraçar todo mundo e fazer com que todo mundo pense no bem único do negócio, né? Muitas vezes, eu e a Aline, é óbvio que a gente entra em conflito, né? A gente pensa diferente em tantas coisas, assim, e isso acontece. E a gente não tem um líder, a gente tenta sempre se comunicar. O chefe, não sei tu. O chefe tá ali olhando pra mim, atrás da câmera. Mas a gente tenta sempre manter essa comunicação para que uma coisa complemente a outra, né? E eu sei que o líder, eu acredito, na verdade, que com o líder nem sempre isso é possível. E aí vem realmente a minha pergunta. Como é que você, no seu dia a dia de trabalho, na sua posição de liderança, como é que você consegue estabelecer as estratégias boas para manter a sua equipe assim unida e fazer com que todo mundo entenda que o bem do negócio é o principal? Então, eu penso que a primeira coisa é você não colocar em alguém a responsabilidade por alguma coisa. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que quando você assume a responsabilidade, independente de você ser líder ou não, você consegue tratar qualquer coisa. Porque aí você tem domínio, né? O papel do líder, aí a gente entende que é por quê? Porque o líder, ele tem uma responsabilidade maior, ele está ali de uma forma mais estratégica e ele precisa fazer essa comunicação, mas a melhor forma que eu encontro de não é de não ter conflito, porque o conflito também é interessante, sabe, gente? Não é importante ter o conflito. Teve uma vez que eu escutei uma palestra que a palestrante na época, ela disse, olha, eu cometia um erro de não querer nunca contratar alguém que fosse diferente de mim, porque eu não queria, eu queria estar sempre em flow, né? Estar sempre bem, com a vida ok no trabalho, sem muitos conflitos, mas depois eu fiquei pensando que eu estou perdendo a oportunidade de ir para o embate, para uma coisa acontecer diferente, porque tudo sendo exatamente do mesmo jeito, termina que alguém não fica bem na situação. Então, quando eu escutei isso me fez refletir bastante que o conflito é ok, não corra de conflito, mas resolva. E isso é o que eu sempre coloco minha gente, não tem problema da gente estar discutindo aqui, de a gente não concordar. Agora, a gente não sai daqui enquanto a gente não estiver todo mundo entendendo e todo mundo ok com aquela situação, todo mundo bem, todo mundo satisfeito, mesmo que muitas vezes eu não concorde. E principalmente, assim, no meu caso, eu dou voz ao meu liderado, sempre. Eu nunca determino o que ele precisa fazer. Eu explico o que é que eu estou querendo para que ele acredite naquilo que eu estou querendo e assim, aí, olha, se não for pelo caminho que eu estou dizendo, ele vai conseguir um caminho, mas ele vai me entregar o que ele precisa me entregar. Então, é meio que troca, não é imposição. Eu acho que isso se eu posso colocar um erro que os líderes têm com relação às suas equipes, é estar microgerenciando, né? Se posicionando como autoridade. Eu não sou autoridade, eu estou ali simplesmente porque alguém precisa estar olhando de cima para que a coisa funcione aqui embaixo. Mas eu não tenho a razão total sempre, necessariamente. Ou o caminho que a pessoa vai tomar para me entregar o que eu estou precisando, não necessariamente o caminho que eu faço, né? Então, eu acho que esses alinhamentos, para mim, são o direcionamento correto. Eu achei incrível quando você falou essa questão dos pensamentos diferentes, né? Porque hoje as coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, vão surgindo coisas no dia a dia que você faz para... Essa semana eu tava passando lá o Instagram, aí eu vi uma postagem de uma menina sobre um tipo de restauração que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sou dentista, tenho 12 anos, passei mais 5 na faculdade, 17 anos, e eu nunca tinha visto aquilo ali. Aí eu fui, me explica esse negócio aí, como é isso? E aí, a importância de você ter outros pontos de vista, de ter outras pessoas que tragam outras ideias para aquele negócio, independente de que tipo de negócio seja, e fazer você sair da caixinha, né? Porque antigamente a gente aprendia muito assim, por livro, então era uma coisa muito engessada ali.
Hoje, o mundo muda e vão surgindo novas soluções para o nosso dia a dia. E uma pessoa pode ter visto uma coisa que você não viu e trazer uma ideia totalmente diferente para aquilo ali. E você dizer, pô, é uma maneira muito melhor de fazer aquilo e eu estava só engessada. Então, é importante estar sempre aberto a novas ideias e conversar com pessoas. E a importância da comunicação, né, Gabi? Que a gente trouxe aqui a Ellen no episódio passado. E a gente conversou sobre... No penúltimo, né? No penúltimo. E a gente conversou sobre comunicação com ela. E aí me diz, Bianca, como é que você acha que a comunicação eficaz no ambiente de trabalho vai interferir nas relações e nos resultados da empresa? Isso é o segredo, né? Esse é o principal segredo. Foi ótimo, inclusive, o podcast de Ellen, eu assisti. Vou lá procurar ela para fazer meu curso. Mas o segredo é exatamente esse, é você saber que você pode estar pensando. Às vezes a gente olha essa situação que você trouxe aí de você ter visto uma técnica diferente que você nunca tinha visto. Às vezes você pode ter visto aquela técnica, mas você viu com um olhar que a outra pessoa está vendo com um outro olhar, porque as pessoas são assim, a natureza humana é assim, ninguém é igual a ninguém. Existem algumas linhas de pensamento que são parecidas. E aí eu acho que o grande segredo é exatamente esse, é saber como o outro entende e não como você explica. Se você conseguir conectar com a pessoa, fazer com que ela abrace a sua ideia e entenda o que você está falando, você está se comunicando bem e às vezes você consegue ter nem gerar o conflito, ou o conflito, a situação do conflito, ela vem, mas se você sabe como você acessar aquela pessoa, aí você não vai ter problema, né? O conflito não vai ser um conflito ruim, vai ser um conflito de esclarecimento, de realinhamento, mas eu acho que o conhecer o outro, saber acessar o outro, aí envolve muita empatia, o respeito, né, pelo pensamento do outro, é o segredo para você ter boas relações, sem dúvida. Escutar, entender, se colocar no lugar do outro é sempre muito importante para que você consiga manter boas relações e relações de confiança. Porque o outro ponto, para mim, é exatamente você mostrar para aquela pessoa que o que você está querendo é uma coisa positiva para ela. Não imagine, não ache nunca que aquilo que é bom para você tem que ser bom para o outro. Sim. Você precisa fazer e conversar com alguém e atender alguém, buscando atender a alguém e não a você necessariamente. Isso aí eu acho que é um dos grandes pontos. Eu já tive, inclusive, algumas experiências com clientes, né? Porque eu, enfim, atendo clientes, uma das áreas lá da empresa é relacionamento com o cliente, e muitas vezes o cliente chegava lá na empresa totalmente transtornado com alguma coisa que precisava, que não estava sendo atendido e tal. E eu chegava para... Primeiro ponto, nunca vou falar com o cliente para tratar do problema inicialmente. Primeiro eu quero entender ele. Então é o conversar, entender, saber como é que ele funciona, como é que é a linguagem dele, né? Para poder eu conseguir acessar ele através daquela linguagem dele. Então isso também é com os liderados, né? Com a equipe toda. Eu não digo nem só com os liderados, mas com a equipe de forma geral. Eu tenho colegas que eu preciso me conectar. Se eu não estiver conectado, se essas pessoas não estiverem confiando da minha intenção positiva de estar resolvendo aquele item, seja conflito ou não, aí a coisa, se elas não estiverem confiando, a coisa não flui. Então, essa coisa da relação de confiança também é bem importante. Ô Bianca, e você acha que esses pontos que você trouxe também é por conta da empresa, também é cultural da empresa, os valores que foram introduzidos em você também é por conta do trabalho? Porque assim, eu acredito que nem todos os trabalhos são muito bons. Nem todos os trabalhos têm esse líder que é líder de verdade, né? E que exerce o papel de comunicação, de escutar o outro, escutativa e tudo. Mas você acha que isso também é por conta da empresa? Sem dúvida. Eu tenho dúvida alguma, que é principalmente da empresa. E se não for, vira bagunça, porque se não houver uma cultura instalada na empresa, se as pessoas não entenderem, não estiverem conectadas com aquela cultura empresarial, uma coisa desanda, porque cada um vai trazer a sua, né? Ou você segue uma diretriz, né? Olha, aqui a gente funciona dessa forma, aqui a gente acha que é interessante, que é bacana dessa forma. Eu inclusive, eu já busco isso nas entrevistas. Eu hoje em dia não faço mais tanta entrevista, já tenho uma equipe que está mais à frente aí do processo seletivo e tudo, mas sempre que eu
inclusive, oriento ou participo ainda de algum processo seletivo, a primeira coisa que eu faço é tentar me conectar com a pessoa para ver se ela está conectada com a cultura da empresa. Sim. Porque você já consegue mais de 50% de possibilidade de dar certo aquela relação, né? Porque se você está numa empresa que você não consegue entender que aquilo que a empresa defende é aquilo que você se conecta com ela, como é que você vai conseguir fazer com que aquela pessoa esteja feliz, esteja acreditando naquilo ao ponto de defender como seu, né? Porque se você não está conectado, se eu não acreditasse muito nos valores da empresa, da Rio Ave, eu não estaria lá há 26 anos. E é por acreditar tanto e por me conectar tanto com eles que eu consigo, com facilidade, lidar desde a geração de seu Alberto à terceira geração que já está entrando na empresa. Então, para mim, a cultura é o principal ponto desde a contratação. Na hora que você vai escolher alguém para sua empresa, aí você que está aí do outro lado, você estiver contratando, estiver pensando em formar uma equipe, não esqueça nunca de procurar se conectar com essa pessoa e saber se os valores que você entende para a sua empresa são importantes para essa pessoa também. Porque a gente até consegue fazer a adaptação e a adaptabilidade, o aculturamento, né? Sim. Mas se não tiver na essência daquela pessoa, os valores básicos, fada a dar errado. Essa era uma pergunta que a gente ia até fazer, né? Na hora do contratar alguém, porque muitos negócios, muitas empresas, a gente até conversou uma vez sobre isso num dos episódios aqui, contrata no sufoco. Estou precisando contratar alguém, vou contratar. Estou precisando, não é... Como é que eu vou conseguir fazer com que aquela pessoa se adapte ao trabalho, entenda os valores? A gente se perguntou isso, né? Como é que a empresa consegue passar esses valores para essas pessoas que estão entrando? É porque, na verdade, assim, a gente vê hoje em dia, às vezes, muitas pessoas boas tecnicamente, sabem tudo daquele negócio ali, mas os valores daquela pessoa, às vezes, não se adaptam à empresa, né? Então, como você falou, é importante você estar ali, desde o momento da contratação, já antenado. Só que eu acredito que essas coisas acontecem muito em empresas menores, que Gabi falou, né? De contratar ali no sufoco. Ai, meu Deus, estou precisando contratar para amanhã. Sim. Eu acredito eu, né? Que numa empresa maior existe um alinhamento ali para fazer a contratação antes de você estar no sufoco ali, com a corda no pescoço. Bem assim, não. Não? Na hora que o bicho aperta e a gente precisa contratar na urgência. Mas eu sou, inclusive, uma das que diz, olha, calma. Vamos analisar com calma, porque a gente está criando uma relação aqui, gente. Na minha cabeça, quando você está fazendo uma relação laboral, você está fazendo como se fosse um casamento. Aquilo tem que dar certo, aquilo tem que ser bom para todo mundo. Para ser bom para todo mundo, vocês precisam minimamente combinar, né? Então, uma das coisas que eu trago muito lá na empresa é de, calma, contrata com calma. Porque para recontratar é muito mais muito pior. Né? Então, é melhor esperar um pouco. Tá? Mas aí, me diz uma coisa, porque assim, a gente tá muito, essa questão das gerações estão muito em alta, né? Baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, alfa, que ainda vai chegar no mercado de trabalho. E aí eu acredito que numa empresa grande como a que você trabalha, a gente tem que lidar com todas essas gerações, tudo junto e misturado, né? Eu lido também um pouco com isso, né? Que minha mãe é da geração lá, baby boomer, né? E que são pessoas mais engessadas. Mas hoje, essa geração que vem aí agora, depois da nossa, que é a geração Z, né, Gabi? Essa que tá entrando agora no mercado de trabalho. Sim. Eles têm uma agilidade de pensamento, eles são multitarefas, eles não se veem mais fazendo carreira, como você falou, numa mesma empresa. Então, se aquela empresa não se adequar aos valores dele, ele já está ali procurando a próxima e tal. Como é o desafio diário de lidar com pessoas de personalidades diferentes, de gerações diferentes? Como é esse desafio? Como é que você enfrenta ele? Não, imagina como deve ser você trabalhar com uma pessoa que pegou ali a virada da internet, a gente, e alguém que só vive de internet.
deve ser, assim, difícil ter que lidar com essas duas pessoas. E fora que as gerações é de acordo com o mercado de trabalho mesmo. Cada um tem uma visão diferente do mercado de trabalho, né? Eu fico imaginando como é que o líder consegue resolver isso. Se colocando no lugar deles. Eu acho que é também uma questão de empatia, sabe? De novo, é a comunicação, é como você consegue chegar nessa pessoa. E, de novo, volta para a contratação. Essas pessoas também têm valores, né? E aí eles precisam estar alinhados com os seus. Então, aquele combinado lá da hora da contratação, aquela análise de perfil na hora da contratação, independente da idade, também é o primeiro passo que eu digo, assim, que se você for assertivo, você perde menos tempo para quem está contratando e para quem está sendo contratado. Mas lidar com essa geração, veja, eu tenho um filho de 22 anos, né, gente, que está entrando no mercado de trabalho e que já está sentindo aí, né, as dificuldades, a real, né, porque esses adolescentes que hoje estão entrando no mercado do trabalho, eles, diferente da gente, eles não lavam prato, eles não têm a obrigação de levar o lixo lá para fora, eles não têm a obrigação de fazer comida, eles não têm a obrigação de nada. E aí eles não têm iniciativa também, e aí isso está trazendo para dentro da empresa. Aí você precisa chegar na empresa e dizer assim, olha, aqui a gente precisa, daqui é uma coletividade, você precisa também fazer, você precisa ser proativo, lá do café, vai lá, lava, você precisa ser proativo, você precisa ter iniciativa. Mas é muito bacana quando você consegue, de novo, acessar e mostrar uma relação de confiança. Eu acho que as boas relações que eu tenho ao longo aí, eu lido com a geração que tem 88 anos e lido com a geração que tem 20 anos. Então, assim, e foi um grande desafio para mim, porque eu acho que eu era aquela geração Z de antigamente, né? Eu acho lá, quando eu entrei na Rio Ave com o seu Roberto, eu não sei, eu me via também nesse negócio da geração. Enfim, mas lá atrás eu era essa geração que para ele era uma grande dificuldade. Então, eu procurei acessá-lo e hoje eu tenho uma excelente relação com ele. Enfim, e com pessoas de idade, né, também, clientes, fornecedores, colegas de trabalho, porque é aquela coisa de, olha, vamos combinar aqui quais são os nossos limites? Como é que a gente consegue aqui se comunicar? O que eu tô querendo? Estou querendo isso. Como é que você vai conseguir chegar nisso daqui para mim? Então, é trazer muito ele para o desafio, porque essa geração nova, ela é movida a desafio. Ela, de fato, é toda ansiosa, não quer fazer carreira, pensa de uma forma diferente. E ok, e tudo bem, contanto que naquele momento que a gente tá lá no nosso combinado, que você faça o que a gente combinou. Então, se eu preciso de uma pessoa que tenha mais iniciativa, eu vou lá para o perfil de quem é que é a pessoa que tem mais iniciativa. Se a atividade é uma atividade mais operacional, mais de ficar lá no cantinho dele produzindo, jurídico, né? O pessoal da área jurídica é mais aquele que está lá no texto. Ele pode ser o baby boomer que for, a geração que for, ele vai... o importante é que ele esteja bem ali, que ele esteja se sentindo importante. E isso é no acompanhamento. É em você estar dando feedback o tempo todo, fazendo follow-up de atividades o tempo todo, porque aí você vai dando segurança de que está indo no caminho certo, ou reorganizando a rota, porque não é por aqui que a gente tá, que a gente precisa entregar. E nunca em posição. Eu acho que o grande desafio é muito de não imponha, porque essa geração não quer imposição, não. Essa geração quer saber que está construindo junto com você. Que está fazendo a diferença. Fazendo a diferença, que ele é importante, né? E aí, enquanto ele se sentir importante, enquanto ele se sentir produtivo e que não está sendo enfrentado ou ameaçado, digamos assim, porque existem algumas lideranças que são aquelas lideranças mais tradicionais, que eu sou chefe, eu vou mandar e você vai obedecer. Se for por esse caminho com essa turma agora, não vai rolar. Eles não conseguem entregar, porque eles precisam se sentir importantes e desafiados. E tem várias formas de você fazer isso no dia a dia, poxa. Pegar um projeto que é mais complicado e dizer assim, me ajuda aqui a pensar junto. E tem sempre uma forma de você agregar as gerações, no fim das contas, né? Porque você traz um histórico de conhecimento de uma geração mais antiga, é óbvio. De uma experiência, e você traz uma geração mais nova que
é óbvio, teve acesso a mais tecnologia, então vai ter acesso a um conhecimento que a outra geração não teve, agilidade e tudo. E se você junta tudo, é como se o negócio fosse certo, né? Desse certo. Diz, Tizzy. Eu tava ouvindo ali o que Bianca tava falando, né? E pensando assim, que muitas pessoas têm medo de fazer isso que você disse. De dar uma certa autonomia. Se sentem ameaçados por aquela pessoa. Diz assim, a pessoa tá aqui pra tomar o meu lugar. Ele quer ser melhor do que eu pra tomar o meu lugar. E já começa um conflito. Aí já começa a tolher as pessoas que estão ao seu redor pra que aquela pessoa não apareça muito. E aí me vem uma postagem de uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, que é a Cris Junqueira, que é a cofundadora do Nubank. Ela fala muito sobre liderança e os erros da liderança, sobre não dar feedback, demorar demais para demitir. E eu queria saber, para você, Bianca, quais são os principais erros que um líder pode cometer no ambiente de trabalho? Foi pesado. Isso, não isso. Não fazer o acompanhamento, não dar feedback, não aproveitar a oportunidade do momento, do tema em questão lá que não tiver bacana e tratar aquilo, sabe? Eu tenho uma premissa de que o combinado não sai caro. Então, se eu combinei com você, se eu passei para você qual é a sua atividade, qual é o seu prazo para fazer aquela atividade, quais são os entregáveis, se eu combinei isso com você, você não fizer, aí eu tô com total com o prato, a faca e o queijo na mão para passar para a pessoa que, olha, a gente tinha combinado isso, o prazo era esse, a entrega era essa e você não fez. Então, um dos maiores erros na minha cabeça enquanto liderança é você não acompanhar, você não ficar fazendo os follow-ups, não se colocar à disposição para ajudar, achar que a sua posição de liderança é a posição de autoridade. Eu não suporto a palavra autoridade e liderança, gente. Eu acho que, para mim, uma das coisas que eu mais bati, inclusive durante a minha vida toda, foi que, olha, não seja autoritário comigo. Me diga que eu tenho que fazer. Não me diga que eu tenho que fazer alguma coisa. Me diga por que eu tenho que fazer aquela coisa. Eu já fui dessa geração aí, mesmo lá atrás, eu já dizia, não adianta você querer chegar para mim e dizer que eu tenho que fazer tal relatório. Eu preciso saber por que eu tenho que fazer aquele relatório, qual é a necessidade, em que é que vai ser usado. Porque tem uma coisa que essa geração nova odeia também, é perder tempo. É achar que o trabalho foi jogado fora. Então, um dos grandes desafios, não deixe de se comunicar, de estar sempre conectado e de estar dando esses retornos aí dos combinados, entendeu? Reunião semanal, avisar quando uma coisa não está indo do jeito que deveria estar indo, porque você nem é pego de surpresa e nem a pessoa é pega de surpresa. E, além de tudo, você dá a chance de consertar a rota. Aí também fica como responsabilidade de quem está lá, deixando de entregar ou entregando errado, de... tô aqui com uma chance, tô aqui com uma oportunidade, tô sendo guiada, digamos assim. Eu acho que esse, inclusive, é o grande papel do líder, né? Além de olhar de uma forma estratégica, é guiar as pessoas certas para o lugar certo. Até porque a pessoa, para ela ser produtiva, entregar o melhor, ela também tem que se sentir segura naquele ambiente, né? Tem que saber que ela é ouvida, que ela é escutada e receber feedback também do líder, né? Com certeza. Eu tenho uma pergunta polêmica. Gosto. É óbvio que nós somos seres humanos que temos conectividade, né? Eu e a Aline somos amigas. E a gente tem uma relação de afinidade mesmo, de gostar. E é óbvio que no trabalho também isso deve acontecer. Numa empresa pequena, dentro do consultório, numa empresa maior. É óbvio que a gente vai ter uma conexão sentimental com uma pessoa e com outra não vai ter tanto assim. E aí eu fico pensando, como é que um líder, como é que acontece assim, dele conseguir com que as pessoas consigam separar a afinidade que ela tem e isso fazer com que não atrapalhe no trabalho. Porque é óbvio, se eu gosto mais dessa pessoa, vou aqui me juntar com essa pessoa, uma fofoca, uma coisa assim, ou que modifique e que possa interferir no ambiente de trabalho, é fato. E aí vem a minha pergunta, como é que você consegue lidar com isso no seu dia a dia?
separando os papéis. De cara, assim. Ou a pessoa que virou meu amigo, minha amiga, entende o meu papel e eu entendo dele, ou aquela relação fatalmente vai ser atrapalhada de alguma forma. Eu tenho vários amigos que já trabalharam comigo ou que trabalham comigo. Tenho vários, eu faço amizade mesmo. Eu sou daquela da farra, gosto de uma boa farra, né? Tá aí na minha bio. E faço amizade com várias pessoas. Mas na hora do trabalho, na hora da entrega, ó, Bianca aqui é Bianca líder, tá? Ou Bianca executiva, tá? Aquela Bianca lá do bar, da hora bar, que a gente vai muito hora bar. Romeu Buzarello que trouxe essa ideia aí das horas bar. Então, eu sou uma incentivadora, inclusive, de amizade no trabalho. Eu acho que isso é super importante, é super saudável. Mas as pessoas precisam entender os limites da amizade. Uma coisa é você ser amigo e até viajar junto, sair junto. Eu faço isso com vários amigos meus do trabalho, hoje e de épocas antigas. Tem amigos meus tem pessoas trabalhando comigo que viraram meus amigos que eu precisei demitir. E ok, uma coisa é Bianca, a que tá lá, né, na estratégia, na direção. Outra coisa é Bianca, tua amiga, que tá saindo contigo no final de semana para beber. Eu acredito demais em boas relações de trabalho e acredito demais em afinidade de trabalho. Da mesma forma que eu acredito muito que ou você entende o meu papel, separando as relações, ou aquilo não vai funcionar. Eu tive uma experiência até na Rio Ave de uma sobrinha minha que eu indiquei para trabalhar lá na empresa. E essa minha sobrinha estava fazendo na época, eu indiquei para ela fazer estágio. Ela estava fazendo técnico de segurança no trabalho. E aí eu quis ajudar, a empresa estava precisando, eu indiquei. Eu sou chata pra caramba para indicar uma pessoa, porque a pessoa tem que ser muito certinha. Se tiver qualquer desvio de conduta, eu já me arrependo de indicar. Então é muito difícil eu indicar uma pessoa para trabalhar lá comigo. Ela não foi trabalhar comigo diretamente, ela foi trabalhar na obra e ela se deu bem, ela era inteligente, esforçada na época. E eu me lembro que foi numa época de crise da construção civil, numa época que a gente não estava mais contratando, a gente estava mais demitindo. E ela era estagiária, já tinha acabado o curso e ela precisava ou ser contratada ou ser desligada. E por ser minha sobrinha, a turma, inclusive o pessoal lá da obra, disse, não, a gente tem que contratar, porque é sobrinha. Porque é sobrinha. Aí chegaram para mim, não, a gente vai contratar a Manoel. Eu disse, como assim vai contratar a Manoel? A gente não tem verba para contratar, a gente não está precisando, porque a outra menina não está dando certo, porque tinha uma outra técnica que já era assistente. Eu digo, bom, a menina não está dando certo, que novidade é essa? Não, a menina está dando super certo, mas é porque ela é tua sobrinha, né, Bianca? Oi? Demite hoje. Pelo amor de Deus, não me traga esse tipo de situação, porque eu realmente eu sei separar. Graças a Deus, hoje o Manoel está super bem, passou no concurso recentemente, foi estudar, enfim, e a vida seguiu. Então, se a gente não souber os nossos papéis, família, amigos, a gente termina confundindo e isso pode atrapalhar tudo, sabe? Eu acho que o grande ponto é você conseguir separar os papéis. E claro que é muito bom ter amizade e é lógico que isso é super saudável, porque uma coisa é você tratar um conflito com um amigo que você vai lá e fala que nada, e briga e tal, e depois você volta a tratar naturalmente, do que você tratar com uma pessoa que você não tem muito contato, ou você não conhece muito a linguagem daquela pessoa. Então, a gente fica com essa tem que ter esse cuidado, sabe? Mas é difícil, né? Muito. É difícil. Assim, a gente trabalha em empresas pequenas, né? Que são consultórios. São ali 3, 4, 5 pessoas. E eu vejo que eu não sei separar, assim... Não, vamos lá. Reformulando a frase. Eu acabo me tornando muito amiga das pessoas que trabalham comigo. E, às vezes, para mim, é muito difícil dizer um não empresarial para aquela pessoa, tá entendendo? E até tem que se trabalhar demais para isso, né? Mentir é difícil. A gente passou por essa situação agora lá no consultório. E, assim, para mim, foi... Eu demiti chorando depois em casa, chorei depois em casa, entendeu? Porque eu crio um laço com aquela pessoa e acabo sofrendo por aquilo ali mesmo. Eu preciso me trabalhar.
Mas sabe o que é isso também? É porque, mais uma vez, são coisas que a gente não vê na faculdade. A faculdade acaba não preparando que a gente vai passar por essa situação. Sim. E vai passar no nosso consultório assim que a gente se formar. Total. Então, a faculdade, ela não consegue dizer assim, poxa, eu preciso preparar essa pessoa para ser um líder de verdade, para lidar com outras pessoas. Acaba, no fim das contas, que a gente demite chorando, né? Já aconteceu comigo. Já tinha um grande amigo, chorando. Chorava ele, eu dizia, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso demitir. Da mesma forma que aconteceu de a pessoa também querer sair da empresa e eu dizer, não, agora não tá na tua hora, eu tô vendo aqui um monte de oportunidade pra tu, não vai, tu vai no momento certo, da hora que tu estiver preparada, tu vai, porque a gente também precisa separar isso, né, assim, você querer ver, e tem o peso, né, assim, de você querer ver a empresa bem, o negócio bem, e também ver aquela pessoa que é sua amiga também bem, então, você conseguir separar isso e manter essa relação, realmente é uma coisa bem difícil porque nem todo mundo entende, né? Mas eu consigo administrar isso. A experiência conta muito, né, Bianca? Bianca, com certeza deve ter alguém, assim, que tá escutando a gente e tá assistindo esse episódio e deve estar se perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer para estabelecer uma conexão maior dentro da minha equipe? E aí, essa é a minha pergunta para você. Dentro do seu dia a dia de trabalho, assim, como é que você visualiza para que a sua equipe seja sempre, ativada nessa questão da conexão? Criando momentos, hora bar é muito bom fazer, porque você termina criando aqui aquela relação. Eu me lembro de um dos meus liderados recentes, que quando ele chegou na empresa, ele não ia para evento nenhum da empresa. E eu digo, veja, para você se conectar com as pessoas, você precisa estar com essas pessoas, inclusive fora do ambiente do trabalho, porque você precisa entender como é que ela funciona, é aquela coisa da linguagem, né? Sim. Você precisa entender como o outro funciona para você conseguir se conectar, porque isso só facilita o seu dia a dia, né, no trabalho, porque, gente, é muita tensão que a gente passa todo dia. É tensão de tudo. É tensão de uma demissão que você precisa fazer. É tensão de um paciente que chega lá estressado e precisa de você passar algum tempo com ele, feito o cliente lá da empresa. Você passa 2 horas conversando sobre uma coisa que não tem nada a ver com o assunto que você vai tratar e depois... Então, essas conexões, elas são extremamente importantes e saudáveis, entendeu? Muitas vezes você... não provocando isso, você deixa de dar a oportunidade de saber como é que o outro funciona. Uhum. E aí, só naquela... E muitas vezes são assuntos conflitantes, né? Porque é uma área que tem que brigar pela sua e brigar pelo outro. E a outra, e aí aproveitando inclusive esse gancho, a outra coisa que eu sempre coloco lá na empresa, sempre, gente, a gente tem que olhar sistêmico. Eu não posso olhar apenas pela área de gente e gestão ou pela área de relacionamento com o cliente. Eu preciso olhar o que é que eu estou fazendo que vai proteger e cuidar da outra área, que aquela área também vai proteger e cuidar da outra área. Porque se tudo não funcionar, uma hora, uma coisa... O pêndulo vai para um lado, né? Então, ou você faz com que todo mundo esteja entendendo que tudo aquilo dali tem que ser em prol do negócio da empresa, ou vai ser conflito o tempo todo, vai ser problema de comunicação o tempo todo. Então, essa coisa de fazer com que todo mundo consiga enxergar o todo, eu acho que é um dos direcionamentos bem importantes. Entender a estratégia do negócio, sabe? Sim. E todo mundo se sentir importante nesse processo aí. O papel da menina que tá lá servindo o café é tão importante quanto o meu, que tô pensando em quem é que eu vou botar para ela servir café. Uhum. Né? Então é bem importante que todo mundo entenda que, poxa, é muito importante eu fazer meu trabalho bem feito, porque se o cliente chegar aqui e não tiver uma água, ou entender que eu tô atendendo ele mal, ele não vai querer voltar aqui para conversar e eu vou perder a oportunidade de estar trazendo negócio para a empresa. Então todo mundo tem que pensar dentro da mesma sintonia. Porque senão também acaba gerando uma picuinha entre os setores, assim, né? Ai, porque eu faço tudo isso e o setor tal não entrega. E eu tô dependendo do setor tal para resolver. Tá, mas Estou aqui esperando. Tu foi lá, tu conversou com a pessoa, viu se ela tava precisando de mais alguma informação, ou tu tá só aí sentadinho na frente do computador esperando para ver se ele vai errar para tu apontar o erro dele, entendeu? É bem... Aí, assim, a gente tá mais ou menos fechando o tema, né, Gabi? Mas antes da gente fechar, eu queria fazer uma pergunta, assim.
Dentro da empresa, dentro de uma cultura organizacional, quais são os valores que tu enxerga assim, que são os pilares para uma boa cultura? Na sua experiência, assim, da Rio Agro. Inclusive, é muito bom quando você está conectado, né, com os valores da empresa, né? Acho que esse é o segredo de você conseguir ser dono também. Porque independente de eu estar lá no contrato social, aquela empresa é minha. Porque eu quero sempre estar entregando o melhor para o cliente. Eu quero sempre estar sendo o melhor empregador. Quero sempre estar para que as pessoas estejam felizes e produtivas, né? Então, assim, um dos valores para mim, um dos principais valores é o respeito ao outro, respeito a empatia, né? Você conseguir se conectar, se colocar no lugar do outro, isso para mim é essencial. E o respeito no sentido de, olha, o meu negócio com você, no caso de vocês, eu preciso te atender, eu preciso cuidar da tua boca, da tua saúde bucal. E eu tenho que fazer aquilo dali, eu tenho que cumprir com aquilo, porque para mim isso de novo, combinado não sai caro, né? Então, o item respeito, para mim, ele engloba muita, é bem abrangente, porque é respeito às diferenças de idade, de classe social, enfim, de geração. É respeito ao que eu me comprometi com você, que eu vou lhe entregar aquilo dali. E também um outro valor que para mim é extremamente importante queira que o outro sempre esteja bem. Seja ele o seu cliente, seja ele o seu funcionário, seja ele o seu parceiro, seu colega, seu líder. Se você estiver bem e o seu enfim, o outro estiver bem, independente do papel do outro, as coisas vão fluir. E ele só vai estar bem se as coisas forem acontecendo do jeito que foi combinado com ele. Então, para mim, o respeito é um dos valores assim, mais fortes que eu valorizo. Muito bom. Uma coisa que ela falou assim, que chamou a minha atenção independente de eu estar ali no contrato social da empresa, eu vi aqui o tempo todo e eu vejo também quando eu converso com você fora daqui, que você fala do seu trabalho, da sua empresa, assim, um brilho no olho, e isso é muito massa. Eu queria dar os parabéns e dizer o quanto isso é importante, a gente vestir realmente a camisa da equipe, do nosso time, da nossa empresa, porque a gente tem muito essa cultura assim que, meu patrão é o meu inimigo, e não tem que ser assim. Você tem que estar num lugar que você esteja feliz, você tem que vestir a camisa mesmo, porque o trabalho, ele faz parte da nossa vida, o trabalho dignifica o homem. Então, 8 horas do nosso dia, 1/3 da nossa vida praticamente a gente passa dentro do trabalho. Então, faça parte daquilo ali, se engaje, vista a camisa e entenda que você faz parte do processo e que você pode crescer como pessoa, como ser humano também, dentro do ambiente de trabalho, né? Isso que você falou é tão difícil vivenciar no dia a dia, né? Que quem dera que as pessoas entendessem o quão importante é. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu não vou, isso aqui não tá dentro do meu escopo de trabalho, eu não vou fazer não, fulaninho que faça. Gente, você não vai chegar a lugar nenhum com esse pensamento. Aquela história do, tô de férias, não vou responder nenhum WhatsApp. Isso, meu Deus do céu, gente. Não, eu acho que você tem que chegar ali no meio termo, você tem que ter saúde mental, tem que ter férias, tem que tirar o seu tempo, mas você também não precisa prejudicar o seu coleguinha que está lá no trabalho enquanto você está de férias. A gente tem que ter aquele meio termo ali e lembrar que a gente faz parte do todo, né? É isso. É isso. Ela ia matar a gente com isso no final. E eu, só aproveitando a tua fala, Aline, a coisa de você se sentir dono, né? De novo aquela situação de esteja bem onde você está, esteja conectado onde você está. Se você vai passar 1 mês, ou 20 e tantos anos, ou 40 e tantos anos, faça isso com intensidade. Porque se você não for intenso, aquilo fatalmente vai virar um emprego, um trabalho. Uhum. E não
a sua função, né? O que você significa. É isso mesmo, é como você falou, eu não preciso estar no contrato social para entender que aquilo dali é meu, porque quanto melhor a empresa tiver, melhor todas as famílias que estão ali vão ficar. Agora, esteja inteiro, esteja completo naquele ambiente dali e assuma a responsabilidade porque você acredita naquilo. Também se não é o seu business, se não é o que você está bem, se você já tome logo a iniciativa de sair daquilo dali, porque você vai estar prejudicando não só a você, não só a empresa, mas a você também. Porque é muito difícil, como você falou, a gente passa mais de 1/3 da vida da gente dentro do ambiente de trabalho, gente. Então, se você não está bem ali, se você não está se sentindo importante e produtivo, é melhor você não estar ali. Ou procure estar, né? Certeza. Caramba, tá? Infelizmente, eu vou precisar dizer que a gente tá chegando no fim. Antes da gente terminar o episódio, a Aline sempre tem uma indicação de livro. Hoje não vai ser diferente. O que é que a gente tem hoje? Hoje também não vai ser diferente, que Gabi não leu nenhum ainda. Hoje eu trouxe para vocês aqui, eu ia até trazer outro livro, mas aí lá no Instagram, conversando com as pessoas, por isso que eu gosto de interagir, de fuçar, de postar, porque sempre trocam uma ideia. E aí, em convidado que já veio aqui, que foi Rafael, no nosso episódio de tecnologia, me indicou esse livro, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E aí eu achei a leitura dele muito fluida. O autor, ele é um exponente, assim, na questão da liderança. Já vendeu mais de 19 milhões de livros. Tu tem que ler, pelo amor de Deus. E ele traz as 21 principais características que um líder precisa ter e desenvolver para conseguir fazer a empresa chegar ali num próximo nível. Ele traz até no começo do livro a história da McDonald's, que foi fundada por 2 irmãos e que era assim, só uma lanchonetezinha de bairro. E aí chegou um outro cara, deixa eu lembrar o nome dele, Ray Kroc, que ele conseguiu, pelas habilidades de liderança e de relações interpessoais que ele tinha, fazer com que a McDonald's fosse o que ela é hoje. Realmente, esse é bom, hein? Então, assim, esse livro ele vai trazer insights para você que é líder. E mesmo que você não seja líder, eu digo para você ler, quem sabe você não dá de presente pro seu chefe, não é isso? Aqui embaixo vai aparecer o QR Code. E aí você já pode aproveitar, comprar o livro. A gente ainda ajuda a gente aqui no podcast. Veja, todo mundo sai ganhando. Boa. De forma colaborativa. É isso. Pra gente finalizar, Bianca, eu queria que tu deixasse, assim, uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente. Lembrando que o pessoal que ouve a gente é mais aquele pessoal que acabou de sair da faculdade, ainda tá meio perdido, não sabe o que é que vai fazer. Deixa uma mensagem para eles. Ou então quem está no trabalho e está precisando, assim, escutar... De um incentivo. Exatamente. Para lidar com aquele chefe bem legal. Se conecte. Eu acho que... Se prepare primeiro, né? Estude, vá atrás, se responsabilize por você. Não fique esperando que o chefe diga o que é que você tem que fazer ou como você deve evoluir. Se você não apostar em você e acreditar em você, você vai ser sempre o liderado daquele chefe, né? Mas se conectar no trabalho, com a liderança, com os colegas, é extremamente importante e se desenvolver. O que eu digo muito lá para o pessoal, assim, qualquer evento de liderança que a gente tem na empresa, assuma a responsabilidade do seu protagonismo. Porque se você não fizer isso, se você for ficar sempre esperando o outro, você vai estar fadado a estar ou discordando, ou achando que aquele não é o melhor direcionamento. Então, assume a responsabilidade, vai atrás e se prepara, porque o mundo tá gigante aí, hein? Caramba, você aí que não achou que esse episódio foi importante e acha que o pessoal da sua equipe precisa escutar também, compartilha esse episódio. Bianca, deixa só o teu @ pra gente finalizar e quero também aproveitar esse momento para agradecer a sua presença aqui. Sei que sua agenda é muito apertada,
Então eu queria agradecer muito por você ter vindo aqui conversar com a gente. Deixa aí o teu arroba. O meu arroba é bianca._Barreto. Eu nem sei, minha gente, porque eu sou péssima. _Barreto. _Barreto. Bianca_Barreto. Foi. O produtor soprou aqui no ouvido da gente. Feliz. Gente, foi massa. Eu fiquei bem tensa no início, mas eu espero ter colaborado aí, ter ajudado. Estou à disposição aí para quem quiser conversar, quiser chegar mais próximo. Mas eu adorei a experiência e adorei ser conduzida por vocês. Parabéns pelo podcast, tá? Eu assisti alguns e já estou ficando fã. Sigam lá, por favor, porque tá muito interessante. Tem episódios fantásticos. Obrigada, Bianca. E aí, Gabi, quem gostou do episódio, compartilha, deixa o like, comenta aqui embaixo e pode dar ideia para os próximos episódios. E até o episódio 20.